Olá, povo de Deus, quarta-feira, 14 de junho de 2023, 10ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 4 a 11, e Mateus 5, 17 e 19. Irmãos, é por Cristo que temos confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma nova aliança. E esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério ao serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Para os judeus, a experiência de Moisés era ponto absoluto, inquestionável. Ele tinha estado com Deus e o brilho do seu rosto fulgurava o esplendor e a glória do divino. Porém, para Paulo, por mais brilhante que tenha sido a experiência de Moisés, ele foi mediador de uma lei escrita, no entanto, na pedra. Paulo faz comparações desta experiência da antiga aliança com o seu próprio ministério, conferido pelo Espírito e que se configura muito mais glorioso. Ele chama o ministério de Moisés de ministério da morte, pois serve para demarcar os pecados, mas não confere força para vencê-los. Por isso ele diz que a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Claro que tal narrativa do apóstolo iria encontrar muita resistência nos grupos judaicos mais radicais, pois relativizar a antiga aliança mediada por Moisés e absolutizar a nova aliança mediada pelo seu ministério que traz vida ao invés de morte é muito forte. Porém, Paulo insiste nesta de contraste entre o seu ministério e o de Moisés. Como nos diz Shekel, Moisés voltara radiante após ter estado pessoalmente com o Senhor glorioso. A glória de Javé é luminosidade impressa e refletida no rosto de Moisés. Com temor reverencial, os israelitas o reconhecem como mediador da palavra de Deus, que ele comunica, e da glória de Deus que reflete. Para não os intimidar, Moisés cobria o rosto com um véu, até voltar à tenda do encontro com o Senhor. Toda essa glória na experiência de Moisés é contraposta pelo apóstolo em termos radicais, audazes. A lei da antiga aliança era boa em seu conteúdo e trazia como acréscimo cláusulas penais em caso de não cumprimento. Como era externa ao homem e não lhe dava forças para cumpri-la, de fato, fazia incorrer nas penas consequentes, a condenação, e não permitia desculpa por ignorância. Por isso, Paulo a chama de ministério da morte. A morte não é finalidade, mas consequência. O Espírito, pelo contrário, personaliza a lei, a interioriza e se converte em dinamismo do seu cumprimento. Nessa perspectiva, Paulo afirma de maneira categórica: a letra mata, mas o Espírito dá vida.
Portanto, ao invés de ficarem apegados à letra da lei dada por Deus por mediação de Moisés, agora é aceitar o ministério do apóstolo confiado a ele pelo Espírito. Mateus 5, 17 a 19. Disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Estamos no ano A da liturgia, que nos coloca em contato mais aprofundado com o Evangelho segundo Mateus. Vale a pena traçarmos, ainda que em linhas gerais, algumas características desse Evangelho tão rico e complexo. Se você estiver com a Bíblia na mão, faça um percurso sobre alguns versículos e você perceberá que há 5 seções didáticas bem demarcadas, onde todas elas terminam do mesmo modo, dizendo: quando Jesus terminou de falar. As 5 seções são: primeiro, capítulos de 5 a 7, sobre a verdadeira justiça. No versículo 28 do capítulo 7, aparece quando Jesus terminou de falar. Segundo, capítulos de 9, versículo 35 a 10, 42, sobre o verdadeiro discípulo. E no capítulo 11, primeiro versículo, temos Jesus terminou de falar. Terceiro, capítulo 13, sobre o reino dos céus. E no versículo 53 desse capítulo encontramos quando Jesus terminou de falar. 4. Capítulo 18, sobre a verdadeira felicidade. Em 19:1 está o quando Jesus terminou de falar. 5. Capítulos de 24 a 25 sobre o juízo final. E é no capítulo 26, primeiro versículo, que aparece o quando Jesus terminou de falar. Nessa última sessão, há quem acrescente o capítulo 23, dizendo tratar-se do juízo final para os fariseus e doutores da lei. Desculpem-me por essa parte mais técnica, mas como vamos ler Mateus o ano todo, vale a pena um esforço a mais para compreender a totalidade desta rica narrativa. O trecho de hoje, portanto, faz parte da sessão sobre a verdadeira justiça, que começou com as bem-aventuranças e agora passa a fazer uma revisão da antiga lei. Embora Jesus diga que não tenha vindo para abolir a lei, ele faz uma real mudança no seu espírito, torna-a mais exigente e propõe sua internalização. Daí que Jesus apresenta 3 sentidos para o cumprimento da lei. Primeiro, retorno à vontade de Deus. Segundo, concentração no mandamento do amor. E terceiro, realização prática por meio da acentuação perfeita. Enquanto os judeus ficavam na superfície da lei, Jesus aprofunda o seu sentido e a leva ao pleno cumprimento, deixando claro que quem ama o próximo cumpriu a lei. Com isso, supera-se com as obras o juízo ameaçador. Um beijo no seu coração.